Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso de programação em Python para biólogos. Meu nome é Guilherme Matos e, seguindo a apresentação do Jones, eu vou focar mais em apresentar para vocês o que vai ser trabalhado da minha parte no curso. Como o Jones já havia explicado, ele vai trabalhar a parte de Python básica, com os conteúdos de Python básico, variáveis, strings, inputs do usuário, condicionais, funções, etc., enquanto que eu vou trabalhar os exercícios e as aplicações que a gente vai fazer em um contexto biológico. Sobre a relevância da programação na área da biologia ou na área das biológicas no geral, eu gostaria de citar uma frase de um artigo de revisão muito interessante. A computação revolucionou as ciências biológicas nas décadas passadas, de tal modo que virtualmente toda pesquisa contemporânea em biologia molecular, bioquímica e outras biociências utiliza programas de computador. Uma outra citação. Em resumo, muito da biologia pós-genômica. Genômica é a área da biologia que cresceu logo depois do projeto Genoma, em que os sequenciamentos de vários genomas de organismos começaram a ficar muito mais baratos e muito mais rápidos. Então, nesse caso, muito da biologia pós-genômica está cada vez mais se tornando uma forma de biologia computacional. A habilidade de desenhar e escrever programas está entre as habilidades mais indispensáveis que um pesquisador moderno pode cultivar. Essa citação é de um artigo de revisão desses 3 autores aqui. Eu estou deixando o PDF desse artigo como material suplementar e sugiro que vocês leiam, porque eu considero esse artigo como uma forma de material de apoio, que nele tem muitas informações interessantes. Voltando sobre a importância do curso, além dos motivos que o Jones já explicou, nós temos um problema associado à biologia e às áreas biológicas de uma forma geral, que é o pouco contato com a programação. A maioria dos cursos de biologia e nas áreas relacionadas, nós não vemos matérias relacionadas com a programação. Eu, por exemplo, só fui ter uma matéria desse tipo no mestrado. Essa, digamos, defasagem nessas áreas faz com que um curso desse se torne bastante útil para pessoas da biologia ou áreas relacionadas que queiram aprender a programar e ter insights de como aplicar conhecimento da programação nas suas áreas de pesquisa. Hoje em dia, a habilidade de programar é uma habilidade bastante relevante. No contexto das áreas biológicas, nós podemos citar que a quantidade de dados cada vez mais frequente sendo gerada motiva a criação de programas para processamento e análise desses dados. Desde o começo, nós podemos citar que a partir de meados do século XX, até hoje nós vimos um crescimento exponencial na quantidade de dados biológicos, principalmente de sequências de DNA, de proteínas, de espécies individuais, na área da ecologia também. Isso faz com que muito da biologia hoje dependa de programas de computador para analisar essa quantidade gigantesca de dados que anteriormente era feita à mão, mas com uma quantidade pequena de dados. Especificamente falando da área de inteligência artificial e a biologia, essas duas áreas têm uma relação bastante curiosa, no mínimo. Nós temos que a biologia ela influenciou os algoritmos de inteligência artificial. Nós podemos citar 2 exemplos bastante comuns. Nós temos os algoritmos genéticos, que basicamente eles simulam o processo de evolução biológica. Então nós temos uma população simulada, uma população que sofre seleção, mutação, crossing over, e nós temos a seleção agindo sobre os melhores indivíduos, que são as soluções individuais, para gerar soluções cada vez mais otimizadas. Esses algoritmos genéticos são muito utilizados em problemas de otimização, como já citou o Jones. Nós temos também as redes neurais, que são inspiradas no mecanismo de transmissão de informação entre neurônios biológicos. As redes neurais talvez são os algoritmos mais eficientes hoje em dia na área de inteligência artificial. É um algoritmo que, com a evolução do poder de processamento dos hardwares, tem tomando cada vez mais espaço e gerado cada vez mais aplicações em diversas áreas. Em relação a aplicações da inteligência artificial na biologia, esse é um campo com uma quantidade absurda de aplicações. Nós podemos citar algumas delas: classificação automática de seres vivos, para o pessoal que já está
mais acostumado com inteligência artificial. Nessa área nós temos redes neurais convolucionais, que aprendem a classificar espécies de plantas com base na folha ou na flor, e espécies de animais com bases em outras características. Nós já temos então hoje em dia a identificação automática de organismos com base nessas redes neurais convolucionais. Nós podemos fazer análise de dados de expressão gênica, descoberta de medicamentos. Nessa área nós temos as redes neurais recorrentes e as redes adversariais generativas, que podem inclusive gerar medicamentos a partir de compostos químicos que nunca foram vistos antes, previsão do padrão de epidemias. Nessa área, nós temos, por exemplo, os algoritmos de redes neurais recorrentes, que podem analisar padrões sequenciais e prever a quantidade de casos ou mortes de uma epidemia com uma relativa acurácia. Existe também a aplicação no diagnóstico de doenças. Muitos algoritmos baseados em redes neurais convolucionais conseguiram classificar vários tipos de câncer, exames de raio-x e outros tipos de imagens médicas com uma precisão inclusive maior até do que a dos especialistas no assunto. Então, nesse tópico, a inteligência artificial tem um potencial enorme. Outra aplicação seria na dinâmica populacional, na área de ecologia, onde redes neurais podem prever o padrão da dinâmica de populações. Falando especificamente dos exercícios, em cada capítulo, nós temos mais ou menos 3 exercícios em média para resolver em um contexto biológico. Aqui nós podemos ver que nós temos mais de 30 exercícios, 34 no total, onde vocês vão aplicar o conceito que vocês acabaram de ver nas aulas básicas ministradas pelo Jones e vão aplicar em problemas biológicos, e isso é para fortalecer o raciocínio de vocês em como vocês podem pensar nos problemas biológicos de forma computacional. Nós temos, por exemplo, exercícios relacionados à genética, transcrição de uma fita de DNA, análise de crescimento bacteriano, onde nós fazemos uma espécie de modelagem bem básica do crescimento de bactérias. Nós criamos fórmulas de função de ecologia populacional. Nós podemos ler arquivos de sequências de DNA. Nós temos, então, diversos tipos de exercício abordando várias áreas da biologia para vocês contextualizarem o conteúdo em Python que vocês vão aprender. Além dos exercícios, nós vamos ter 4 pequenos projetos, que eu vou chamar aqui de mini projetos. Cada um desses mini projetos é mais complexo do que cada exercício em si, e geralmente eles vão exigir que você utilize a maior parte dos conceitos vistos até o momento. Nós temos então um projeto que é uma prova de biologia. Vocês vão ter que simular uma prova de biologia, onde o usuário vai digitando as alternativas que ele acha que é correta e no final o programa responde a pontuação do usuário e se ele acertou ou errou cada pergunta. Para esse pequeno projeto você vai precisar dos conhecimentos acumulados de strings, inputs do usuário, variáveis, condicionais, coleções, estruturas de repetição. Nós temos um segundo projeto relacionado à genética de populações, onde você vai fazer uma análise de frequências gênicas utilizando um teste estatístico do Q². Nesse projeto, além dos outros assuntos, vocês vão precisar aplicar o conceito de funções e de módulos. Nós temos um terceiro projeto que é de criar uma chave rudimentar de identificação de espécies. Nós temos um estudo de caso de algumas plantas do gênero Acácia, onde eu mostro para vocês uma chave que eu tirei da internet e vocês vão ter que fazer um script, um programa que reproduz essa chave de identificação. Para esse projeto vocês vão utilizar o conceito de tratamento de erros e exceções. Nós temos também o último projeto que se trata da análise de um arquivo .fasta. Arquivos .fasta eu vou explicar no capítulo 12, são arquivos com sequências gênicas e nesse projeto vocês vão criar um menu com algumas opções do que você pode fazer para processar esse arquivo. Nesse projeto, além dos outros assuntos, você vai precisar dominar a manipulação de arquivos de texto. Eu também acho interessante ressaltar o que vai ser visto e o que não vai ser visto aqui no curso. Nós veremos conceitos básicos, como variáveis, inputs do usuário, condicionais, funções, conceitos da biblioteca padrão, em grande parte, e aplicações desse conceito em exemplos de biologia.
principalmente na forma de exercícios e os mini projetos que vocês devem resolver. Esse curso, então, ele vai focar na biblioteca padrão do Python. O que não será visto no curso, nós não vamos focar no uso de bibliotecas específicas, apesar de, em algum momento ou outro do curso, esporadicamente, a gente utilizar alguma biblioteca externa. Esse curso focará na biblioteca padrão do Python, nos comandos que já vem por padrão nessa linguagem de programação. Nós também não vamos aprender nesse curso a criar uma interface gráfica para os nossos programas, já que esse conceito é mais avançado, e nós também não vamos estudar conceitos ou comandos ou ferramentas mais avançadas, como, por exemplo, alguns frameworks mais específicos. O Python tem vários frameworks direcionados para desenvolvimento web, como Django, Flask, ou para a área de inteligência artificial, como Scikit-learn, o PyTorch e outros. Nós não vamos focar nessas tecnologias e conceitos mais avançados, porque a ideia desse curso é ser um curso mais básico, e aí esses conceitos mais avançados ficariam para um segundo curso. Outra coisa que é importante frisar é que seria desejável que vocês tivessem uma noção de biologia a nível de ensino médio. Antes de cada exercício, eu explico o que deve ser feito e eu dou uma contextualizada básica nos exercícios. Mas um conhecimento de biologia a nível de ensino médio é desejável, porém não obrigatório. Pessoas de áreas biológicas e também das áreas de TI são bem-vindas nesse curso, e eu espero que esse curso seja bem proveitoso para você, que você consiga ter vários insights ou que esse conhecimento seja útil para você de alguma forma. Agradeço pela inscrição e vejo você então na próxima aula.